Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A Placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a farpa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo Martins, professor aqui da Implacável Concurso, o maior curso para guardas municipais do país. Queridos, é o seguinte, né? Você vai encarar essa prova aí de vitória, né? E assim, para desespero de muitos, ou para desespero da maioria, sabe, de todos, a nossa banca é a FGV, né? Queridos, de cara, você já vai ter que entender o seguinte: se você não fizer uma preparação específica em língua portuguesa para a FGV, a chance de você passar na prova é muito pequena, tá? É muito pequena. Então, eu acredito que se você fizer uma preparação legal para a FGV, principalmente em língua portuguesa, você certamente vai ter muito mais chances. Então, não demore a língua portuguesa, faça uma preparação específica, porque a FGV é uma banca muito diferente. Ela é diferente de todas as outras bancas. Ela cobra coisas que nenhuma outra banca cobra. Olha, eu já trabalho com a FGV desde 2017 e eu sei o que eu estou falando. Se você não focar em língua portuguesa, se você não entender a forma como a FGV cobra as suas questões, a chance de você ficar reprovado é muito grande. Recentemente, alguns vizinhos seus ali, né, ali de Minas, aí pertinho de vocês, foi feito um concurso para Minas, Secretaria Estadual de Minas. A banca foi a FGV, eram 20 mil vagas. Só tivemos 5 mil aprovados. Sobraram 15 mil vagas. Tem 15 mil vagas lá, tá? Então a FGV não brinca em serviço. É sim a banca que em língua portuguesa é a banca mais difícil do país. Recentemente ela fez uma prova de língua portuguesa aqui para a PM aqui do Rio e ela até pegou leve. Foi uma prova legal, a galera conseguiu pegar uma nota boa. Mas a gente não pode contar que a prova será fácil assim. Essa fugiu um pouquinho da realidade do que é a FGV. Normalmente a FGV cobra a língua portuguesa de uma maneira bem pesada e você precisa focar nisso e a gente está aqui para te ajudar, beleza? Esse é o lado bom. Você já está aqui percebendo, né? E tendo essa possibilidade, você já está tendo alguém falando que deve ser feito para você. Muita gente só vai perceber isso daqui a muito tempo. E aí, meu irmão, o leite já vai estar derramado, entendeu? Mas vamos entender aqui e fazer algumas questões dessa banca para que você consiga começar a entender o que é que a gente precisa fazer para tentar aí tirar uma nota bem legal na nossa prova. Queridos, é o seguinte, olha só. Observe o seguinte segmento textual de autoria do célebre escritor francês Diderot, sei lá como é que ele é isso. Mas diz o seguinte, olha só. Além do Equador, um homem
não é inglês, holandês, francês, espanhol ou português. Ele se apega somente àqueles princípios e preconceitos de seu país de origem que justificam a sua conduta ou servem de desculpa para esta. Ele rasteja quando está fraco, ele é violento quando forte, ele tem pressa para adquirir, pressa para desfrutar, e é capaz de todo crime que o conduza mais rapidamente a seus objetivos. Ele é um tigre doméstico que retorna à selva. A sede de sangue toma conta dele outra vez. É assim que todos os europeus, cada um deles indistintamente, tem se mostrado nos países do Novo Mundo. Um delírio coletivo toma conta deles. A sede de ouro. Ou seja, o que esse texto quer dizer? Olha só, ele está falando que todos os europeus, cada um deles indistintamente, tem se mostrado nos países do Novo Mundo. É assim que eles têm se mostrado. Como? Um delírio coletivo toma conta deles. Deles quem? Todos os europeus. Que delírio é esse? A sede de ouro. Ou seja, o que eles querem? Riqueza, né? Então eles querem riqueza, a sede de ouro, eles querem enriquecer. Assinale a opção que mostra uma informação explícita do texto. Queridos, informação explícita é aquilo que está no texto, você não precisa subentender, você não precisa inferir do texto nada. Tá lá. Eu vou ficar sumido aqui um pouquinho, só para que você consiga ler a questão toda, porque é muito grande, né? Letra A. Quando viajam para o Novo Mundo, todos os europeus pretendem enriquecer. Queridos, esta é uma informação explícita. Isso está escrito no texto, né? Então, olha lá. É assim que todos eles têm se mostrado nos países do Novo Mundo. Um delírio coletivo toma conta desses europeus, de todos os europeus, a sede de ouro. A letra A informação está explícita no texto. Vamos ver a B. Os europeus, quando no Novo Mundo, voltam a um estágio anterior primitivo, não respeitando as leis. Não tem nada a ver. Eles querem enriquecer. Não está dizendo ali se eles respeitam ou não as leis, né? Claro que tem coisa ali, né? Violento quando é forte, rasteja quando é fraco. A gente subentende que ele pode estar tentando passar por cima dos outros, às vezes por cima até da lei, para tentar enriquecer. Mas essa não é a nossa realidade, né, pessoal? Ele quer de forma explícita. O que ele quis dizer com rastejar quando está fraco, ser violento quando está forte, né? Enfim, isso você vai subentender, não é algo explícito. Então a letra B se elimina. Os europeus, culturalmente falando, são superiores. Não, em nenhum momento foi dito isso dentro do texto, né? Os europeus no Novo Mundo, apesar de diferentes países, se igualam ao seu procedimento primitivo e ilegal. Queridos, não dá para você afirmar que o procedimento deles é ilegal, né? Isso não é uma informação explícita no texto. Os europeus procedem de forma irracional quando no Novo Mundo pretendem adquirir riqueza. Queridos, gabarito, letra A, tá? Sem dúvida, é a única informação que está explícita no texto, tá lá. Você vai ler e vai encontrar a sua resposta, tudo bem? Essa é a informação que está lá, beleza? Número 2 aqui, diz assim, olha só. Texto 1, o Tribunal do Júri. São pagos... E ficaram falando as letrinhas aqui, né? Mas não tem problema. A, B, C, D... Vamos lá, queridos, diz o seguinte, olha só. São pagos todos os que compõem o Tribunal do Júri. O presidente, o procurador da justiça, os advogados, os porteiros, possivelmente as testemunhas. A que título só os jurados que deixam seus negócios hão de trabalhar de graça? Na argumentação de Machado de Assis, a FGV adora textos de Machado de Assis. Foi utilizado um processo de raciocínio que parou aqui. Presta atenção. Queridos, toda vez, e isso é para você que vai encarar a FGV, leva isso para o coração.
Pessoal, toda vez que você tiver essa palavra aqui no enunciado, é porque provavelmente a questão está falando de processo dedutivo ou indutivo, ou vai estar falando sobre o silogismo. Que isso, professor? Eu nunca ouvi falar em processo dedutivo ou indutivo, muito menos de silogismo. Claro, talvez você nunca tenha feito uma prova da FGV. Porque se você faz uma prova da FGV, você já ouviu falar isso. Se você não ouviu falar, é porque você não estudou da forma correta para a FGV. Se você estudar de forma certa, você vai ouvir falar sobre isso aí. E aí, queridos, apareceu a palavra raciocínio no seu enunciado. Provavelmente a resposta vai ser o processo dedutivo ou indutivo ou alguma coisa relacionada ao silogismo. Professor, o que é esse negócio de processo dedutivo ou indutivo? Porque na letra A ele diz assim, ó, no seu processo de raciocínio que parte do geral para o particular, caracterizando o que denomina o método dedutivo. O que ele quis dizer com isso? Pessoal, olha só, preste atenção aqui. Olha só, método dedutivo e método indutivo. Pessoal, o método dedutivo parte do geral para o particular. O método indutivo parte do particular para o geral. Como assim, professor? Preste atenção, ó. Se eu falo assim para você, os hospitais públicos do Rio estão sucateados. O Getúlio Vargas por exemplo, sequer tem cardiologista. Quando eu falo para você que os hospitais públicos do Rio estão sucateados, e o Getúlio Vargas, por exemplo, sequer tem cardiologista, repare que aqui, pessoal, eu comecei falando dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Isso aqui eu falei de forma geral. Depois eu dei um exemplo de um hospital em particular. Então, isso é o processo dedutivo. Eu parto do geral para o particular. O método indutivo é o contrário. Olha só. O hospital Getúlio Vargas está sucateado, assim como vários hospitais públicos do Rio. Queridos, veja que agora eu falei de um em particular, depois eu fui para uma forma mais geral.
Esse é o método indutivo. Eu sei que é difícil você memorizar isso. Pô, qual que vai do geral, do particular? O que você precisa saber é o método dedutivo e indutivo. É uma coisa que parte do particular para o geral ou do geral para o particular. E o que acontece aqui? Como é que eu fiz para memorizar isso? Pessoal, é o seguinte, olha só. Usa o alfabeto. Foi o que eu fiz, tá, pessoal? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, tá bom, chega. O que acontece, pessoal? O método dedutivo, olha onde está o D. O D na ordem alfabética vem antes do G, que vem antes do P. Ou seja, o método D de dedutivo passa para o geral e depois do geral vai para o particular, P de particular. Então você já vai se lembrar agora. O método dedutivo, o D começa. O D vem antes do G. Então, o dedutivo, geral, particular. Então, o dedutivo vai do geral para o particular. Foi assim que eu memorizei, foi assim que eu decorei. Se você tem uma outra forma de memorizar isso, use, fique à vontade, não precisa usar a minha forma. Isso é uma forma que funciona para mim. Eu aprendi desse jeito. Foi o jeito que eu aprendi. Porque eu sempre confundia. Eu falei, qual que vai do geral para o particular? Qual que vai do particular para o geral? Eu não sabia. Agora eu já sei. O dedutivo, quando eu vejo D de dedutivo aqui mesmo, para escrever isso para vocês, eu fui pensando, ó. Dedutivo. Pronto. Geral, depois particular. Pronto, acabou. E o indutivo é o oposto. Certo? E aí ficou fácil. Então, para mim, fica fácil dessa maneira. E realmente, pessoal, olha só. São pagos todos os que compõem o tribunal do júri. Partiu do geral e agora falou de forma mais específica o presidente, procurador da justiça, os advogados, porteiros, possivelmente as testemunhas. E foi para o caso mais particular. Caso particular, casos mais específicos, né? Queridos, a letra A está perfeita, né? Porque na letra B, ele diz que cita um depoimento de autoridade incontestável para em seguida propor obediência a esse depoimento. Que depoimento é esse? Não tem nada a ver. Demonstre historicamente uma verdade para mostrar o que questiona como um absurdo. Não tem isso? Indica uma situação particular, generalizando-a, que se denomina o método indutivo. É o oposto, né? É o dedutivo. Primeiro ele não foi para uma situação particular, ele foi para o geral, depois para o particular. Então, por isso que não é assim. Cria uma situação absurda para se opor a ela. Queridos, gabarito, letra A, tá? Viu a palavra raciocínio na sua prova? Vai ser algo relacionado ao método dedutivo ou método indutivo ou o silogismo que a gente vai ver. Eu acho que daqui a pouco aparece uma questão de silogismo. E depois, pessoal, a número 3 aqui já é uma questão mais fácil, né? Em que ele pede, nesse pensamento de Machado de Assis, há um segmento de claro valor irônico. Queridos, onde que há um valor irônico aqui? Eu acho que todo mundo já percebeu, né? Possivelmente as testemunhas. Isso é ironia porque a testemunha não pode ser paga para estar ali. Ela tem que estar ali, ou pelo menos quer estar ali, para fazer justiça. Você não vai pagar uma testemunha. Você paga a testemunha porque provavelmente você tem culpa no cartório, né? Então, queridos, gabarito ali só pode ser possivelmente as testemunhas. Gabarito, letra C, um claro valor irônico ali. Essa número 3 realmente estava bem tranquila, não era uma questão que traria para você grandes problemas, tá? Gabarito ali, com certeza, letra C, tá? Essa tava de boa. Agora, olha essa número 4 aqui, pessoal, olha só. Prezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Pessoal, o que eu quero que você entenda aqui
é o seguinte, preste atenção que aqui é uma coisa um pouco mais complicada. Pessoal, a FGV, ela vai colocar, sem dúvida nenhuma, uma questão na sua prova que vai chegar perto do impossível. Vai ter uma questão na sua prova que a FGV vai colocar para você errar. Com o único objetivo, fazer você errar. Vai ter uma questão na sua prova em que ela vai colocar e essa questão você vai ficar perdido, sem nem saber o que fazer. O que eu quero que você faça caso você encontre uma questão em que você não vai ter ideia do que você vai fazer? Simplesmente você vai marcar essa questão e pula essa questão sem você se estressar. Pula. Por que a FGV faz isso? Cara, a gente já trabalha com a FGV há muito tempo e a gente já sabe o perfil da banca. A FGV, ela vai colocar questões, tipo essa aqui, que beira o impossível, com um único objetivo. Na verdade, tem dois objetivos. Um, não fazer você gabaritar a prova. Ela não quer que você gabarite. Você pode acertar 90%, mas gabaritar ela não quer. De jeito nenhum. É uma afronta para ela. Então ela vai colocar uma questão que beira o impossível, para que você não gabarite essa prova. E mais uma, e aí que é o mais grave, porque ela colocando uma questão que é quase impossível de você acertar, você vai errar. E o seu concorrente também. Ou seja, essa questão não vai fazer falta para você, porque todo mundo vai errar. Quem acertou, acertou. Quem acertar, vai acertar no chute. A maioria vai errar. Então, o que você vai fazer? Cara, você vai pegar essa questão, vai marcar. Grifar aquela questão e pula. Mas não se estressa. Sabe qual é o grande problema dessas questões? Não é você errar. Uma questão dessa aqui, que é a nossa prova. O problema não é você errar essa questão. O problema é você não entender nada dessa questão, ficar puto, revoltado, estressado, e você acabar perdendo outras questões porque você está sem cabeça agora, porque você está estressado, porque você está putaraço por causa de uma questão que você não entendeu nada. Queridos, se aparecer uma coisa dessa na sua prova, relaxa, pula. Depois você vê o que você vai fazer. Tudo bem? Depois você volta nela e tenta resolver. O que você não pode é errar uma outra questão que você acertaria caso você não tivesse muito puto por conta de uma questão tipo essa aqui. Queridos, essa questão aqui, ela é praticamente impossível. Ela é muito difícil. Porque olha só, prezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. E ele diz o seguinte, esse cartaz colocado à porta de um supermercado ficaria mais bem escrito do seguinte modo. Para mim, a questão já começa a ficar problemática aí, porque para mim o cartaz está muito bem escrito. Tá bem legal. Mas vamos ver onde que tem uma escrita legal. Olha a letra A. Alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Você fala, pô... legal, né? Letra B. É possível que haja indisponibilidade de alguns produtos em função da greve dos caminhoneiros. Você fala, ué, ferrou. Letra C. Não é possível que haja disponibilidade de alguns produtos em função da greve dos caminhoneiros. Letra C você vai eliminar com facilidade. Porque não é diferente, né? Não é possível que haja disponibilidade. O que o cartaz quer dizer é o seguinte, talvez não tenha. E se não tiver, por conta da greve dos caminhoneiros. O que a letra C está dizendo é o seguinte, certamente não vai ter. Não é possível que tenha, não é possível que haja disponibilidade. Então a letra C se elimina. A e B por enquanto. Letra D. Em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos. Aí você vê, pô, letra D também. Por enquanto é errado só a letra C, né? E em função da greve dos caminhoneiros, não é possível que haja disponibilidade de alguns produtos. O mesmo erro da letra C está na letra E. Então você eliminou a letra E também, você tem 3 opções para marcar. E aí você fala, porra, professor, e agora? 3 opções possíveis para você marcar.
Você vai fazer o quê? Você vai chutar? Provavelmente. Porque responder com convicção uma questão dessa aqui é praticamente impossível, tá? Você não vai responder uma questão dessa aqui com convicção. Não tem como. É praticamente impossível, certo? Então o que você vai fazer, cara? Você vai pular essa questão e vai embora. Depois você volta nela e vê o que dá. Mas vamos responder. Queridos, é o seguinte. Pensando muito nessa questão aqui, eu não achei essa resposta rápida, tá? Quando eu estava fazendo a correção dessa prova, eu também pulei essa questão para corrigir só no final, só depois. Tá legal? Porque não vale a pena ficar perdendo tempo nela. E eu fiquei, sem sacanagem, eu devo ter ficado mais de 10 minutos, 15 minutos aí fazendo essa questão aqui para tentar achar a resposta. E aí, queridos, é o seguinte. Se você for parar para pensar, a letra A e a letra B, elas são iguais. Alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros e é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos em função da greve dos caminhoneiros. Queridos, o problema da letra A e da letra B é que existe ali uma pequena ambiguidade. Assim, tem que entender que ali há uma pequena ambiguidade, mas tem que ter muita má vontade para ler. Porque qualquer um que lê ali vai entender. Mas veja para mim, veja comigo é o seguinte. Abra sua mente e veja se não é possível você entender o seguinte. Na letra A, alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Você concorda comigo que ali tem uma pequena ambiguidade, tanto na letra A quanto na letra B? Porque tanto na letra A quanto na letra B, dá para você entender o seguinte. Todo mundo entende que os produtos que estão faltando por conta da greve dos caminhoneiros. Mas preste atenção. É possível você pensar da seguinte maneira. Olha só. Alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Dá para você pensar o seguinte, que alguns produtos estão indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros, em contrapartida, outros produtos podem estar indisponíveis por algum outro motivo. Olha só, vamos supor. Queridos, olha só, o arroz, o feijão e o macarrão podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros, mas o leite, o queijo, a manteiga, alguns laticínios podem estar indisponíveis em função da greve, da guerra na Ucrânia. Outros estão indisponíveis em função do coronavírus. Outros estão... Tá entendendo? Então, pessoal, tanto a letra A quanto a letra B, existe essa pequena ambiguidade. É claro que todo mundo entende o que está escrito, mas tentando achar uma melhor resposta, que é o que vocês vão fazer muitas vezes na FGV, que é achar uma melhor resposta, a letra D é a melhor. Porque em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos. Ou seja, todos os produtos que estão faltando neste supermercado estão faltando por conta da greve dos caminhoneiros e somente por conta da greve dos caminhoneiros, entendeu? Então a letra D é o nosso gabarito aqui. Então era a questão que, sem sacanagem, eliminar a letra C e letra E era fácil. Agora o problema são as outras opções. A letra D é dificílima, tá, pessoal? Essa é uma questão que, sinceramente, essa aqui entra para a história, né? É realmente muito difícil. Depois, queridos, um teólogo russo, Soloviev, declarou: sinto vergonha, logo existo. A afirmação inadequada sobre essa frase. Ele quer a inadequada, ele quer a errada. Vamos ver? É parte de um silogismo em que falta a conclusão. Professor, o que é silogismo? Vamos lá, vamos entender o seguinte. Queridos, o silogismo é um processo de raciocínio, a palavra raciocínio aí, ó, que vai trazer para vocês duas premissas, e essas duas premissas vão trazer para vocês uma conclusão. Professor, que merda é essa? Olha só, vou colocar aqui, ó. Silogismo. Primeira coisa, pessoal, do silogismo, você tem o que a gente chama de premissa maior, certo?
Depois você vai ter o que a gente chama de premissa menor. E essas duas premissas vão nos fazer chegar a uma conclusão. A premissa maior é mais abrangente. Por exemplo, todo jogador de futebol precisa treinar muito. Ou seja, é uma premissa maior. Ela é mais abrangente. A premissa menor, Neymar é jogador de futebol. Ou seja, a premissa maior, todo jogador de futebol precisa treinar muito. Premissa menor, Neymar é jogador de futebol. Essas duas premissas fazem você chegar a uma conclusão. Se todo jogador precisa treinar muito e Neymar é jogador, adivinha qual é a conclusão? Neymar precisa treinar muito. Isso é um silogismo. São duas premissas que fazem você chegar a uma determinada conclusão. Beleza? E a premissa é isso, né, pessoal? É cada uma das proposições que compõem um silogismo. E aí você vai ter uma conclusão em cima dessas premissas. Tudo bem? Loucura FGV, né? Sinto vergonha, logo existo. Pessoal, é parte de um silogismo em que falta conclusão. Não falta conclusão, né? Queridos, o que falta ali é a premissa maior. É como se eu falasse assim, ó. As pessoas que sentem vergonha existem. Premissa maior. Eu sinto vergonha. Qual é a conclusão? Logo eu existo. Olha a conjunção conclusiva aqui. Então temos a conclusão. Ele falou falta a conclusão, ele quer errada, gabarito letra A. Não falta a conclusão. Mostra uma intertextualidade com uma frase famosa. Queridos, todo mundo conhece essa frase, né? Pessoal, penso, logo existo. Essa é a frase original. Quando você lê uma frase e automaticamente você já se lembra de uma outra famosa, isso é a intertextualidade. Se eu falar para você que bem-aventurados os concurseiros que estudam num sábado à noite, pois deles será o reino da aprovação. Cara, automaticamente você se lembrou da Bíblia. É impossível não ter se lembrado da Bíblia, né? Então isso aí é a sua intertextualidade. Eu falo uma coisa e automaticamente você se lembra de um texto que é o texto original. E temos intertextualidade ali sim. Emite uma opinião pessoal do autor. Claro que é opinião pessoal, negócio de vergonha para existir. Exemplifica um texto de caráter argumentativo. Queridos, se você tem uma conclusão, assim como na sua redação, né? Existe uma argumentação ali. E traz as duas premissas. Quer dizer, não traz as duas premissas de um silogismo. Perfeito, não traz, porque está faltando a premissa maior. Olha lá. Não traz as duas premissas. Está faltando uma delas. Gabarito, letra A. Está faltando a conclusão. Certo? Aí, pessoal, é o seguinte. Olha só. Ah, pensei que havia uma outra questão de silogismo, mas não veio não. Questão 6. Diz assim. FGV não é fácil, né? Ela é enjoada, mas a gente consegue. Queridos, número 6. Um asno será sempre um asno, mesmo se o cobrires de ouro. A ideia central dessa frase é a de que os animais nunca deixarão de ser animais. Queridos, o asno ali ele foi usado com um sentido metafórico, né? Ele está falando ou seja, ele está falando que uma pessoa que é ignorante vai ser sempre ignorante, mesmo que ela esteja coberta de ouro.
Uma pessoa que tende a ser corrupta sempre vai ser corrupta, mesmo que já esteja rica. Os seres humanos costumam apresentar-se como maiores, tem nada a ver. A riqueza não deve ser desperdiçada, não. Muda-se a aparência, mas não a essência. Queridos, um asno vai ser sempre um asno. Você cobre de ouro, mas ele continua sendo um asno. A essência é ser um asno. Você vai mudar a aparência, mas ele vai continuar sendo um asno. A essência dele é essa. Homens e animais se equiparam, não tem nada a ver. Tá, queridos, gabarito, letra D. Eu acho que essa aqui estava até bem fácil, né? Não estava uma questão difícil, estava uma questão bem tranquila. Beleza? Número 7. Diz assim: o adjetivo pode ser substituído por algumas outras palavras ou estruturas de valor equivalente. Assinale a frase em que a adjetivação relacionada ao substantivo sublinhado é realizado por uma oração desenvolvida. Opa! O enunciado tá até estranho, mas a questão parece ser bem tranquila, parece ser bem fácil. Vamos entender o que ele quis dizer aqui. Queridos, primeira coisa. Ele diz o seguinte: assinale a frase em que há adjetivação relacionada ao substantivo sublinhado. Ele sublinhou o substantivo aqui, homem. Esse é o substantivo. Ele sublinhou o substantivo lutadores. Ele sublinhou o substantivo mulheres. Ele sublinhou o substantivo livros. E ele sublinhou o substantivo frutas. Aí, esses substantivos provavelmente vão estar com uma adjetivação. O homem que se vende não é um homem qualquer. É o homem que se vende. A adjetivação está aqui. Os lutadores determinados a vencer. A adjetivação está aqui. Não são quaisquer lutadores. São lutadores determinados a vencer. Não confie nas mulheres de mais de 40 anos. Não são mulheres quaisquer, são mulheres de mais de 40 anos. Os livros escritos no romantismo são sentimentais. Não são livros quaisquer, são livros escritos no romantismo. E as frutas alimentam o corpo e a alma. Essa aqui não tem nenhum termo adjetivando frutas. Então você vai eliminar essa aqui. Então você tem aqueles termos adjetivando o substantivo, que se vende, determinadas a vencer, de mais de 40 anos, escritos no romantismo. Ele quer, em qual desses termos nós temos uma oração desenvolvida? Queridos, qual é a oração que vai te dar ideia de adjetivo? É a oração subordinada adjetiva. Isso aqui seria a oração subordinada adjetiva. E olha só, queridos, toda oração subordinada adjetiva desenvolvida, ela é iniciada, ela é introduzida por um pronome relativo. Pronto. Você já vai saber a resposta agora. A frase em que você tiver um pronome relativo será o seu gabarito. O homem que se vende, olha o que aqui é o homem o qual se vende. Esse que aqui é o nosso pronome relativo. Logo, ele iniciou uma oração subordinada adjetiva. Sem vírgula, ela é restritiva. E ela é desenvolvida porque foi iniciada por um pronome relativo. É exatamente o que ele está pedindo na questão. O gabarito é a letra A. Porque na letra B, nós também temos uma oração subordinada adjetiva. Olha, os lutadores determinados a vencer. É como se falasse os lutadores que são
determinados a vencer. Temos aqui também uma oração subordinada adjetiva restritiva. Igual lá em cima. Igual na letra A. No entanto, essa oração subordinada adjetiva, ela é o que a gente chama de reduzida, porque ela não foi iniciada por um pronome relativo. Gabarito, letra B de bola. Não confie nas mulheres de mais de 40 anos. Queridos, isso aqui simplesmente é uma locução adjetiva. Não tem nem verbo dentro, essa você iria eliminar com mais facilidade, porque se não tem verbo dentro não é oração. E ele está pedindo oração desenvolvida. Na letra D, os livros que foram escritos no romantismo. Também nós temos uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Só que ela também é reduzida porque ela não foi introduzida por um pronome relativo. Queridos, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. E a oração subordinada adjetiva só vai ser desenvolvida se ela iniciar com um pronome relativo, se ela for introduzida por um pronome relativo. Gabarito, letra A, com certeza. 8. Diz o seguinte: assinale a alternativa em que a substituição do adjetivo sublinhado por uma oração adjetiva de valor semântico equivalente foi feita de forma adequada. Olha só, o estilo é um modo muito simples de dizer coisas complicadas, coisas que se complicam. Pessoal, muda, né? Coisas complicadas e coisas que se complicam é diferente. As coisas já são complicadas, coisas que se complicam são coisas que nós complicamos. Coisas que são complicadas por nós, né? Então, muda o sentido. Coisas complicadas não é a mesma coisa que coisas que se complicam, não. O serviço de emergência disponível só com 24 horas de antecedência. O serviço de emergência que se mostra disposto. Pessoal, não. Esse que se mostra disposto dá uma ideia de disposição. Um serviço de emergência que, tem disposição para correr, para malhar. Muda bastante. Meu animal favorito é o bife. Pessoal, favorito não tem nada a ver com o que me favorece. Elimina também, né? Animal que me favorece? Não, é favorito. Moda, afinal, são apenas epidemias induzidas. Epidemias que se induzem. Queridos, é o seguinte. Esse se aqui, pessoal, é o que a gente chama de partícula passivadora. Nós temos ali uma voz passiva sintética. É a mesma coisa que eu falasse epidemias que são induzidas, que se induzem, né? Que são induzidas. Realmente, né, pessoal? A moda são coisas induzidas na gente, né? Letra B pode ser. E depois o poder não satisfaz. É como a droga, que sempre exige doses maiores. Doses que são mais perigosas. Queridos, mais pesadas, né? Não seria mais perigosas, não. Letra D é o nosso gabarito, sim, tá? Que são induzidos. A moda é algo que é induzido na gente, né? Pessoal, não brinca com a FGV, não. A FGV pega pesado em língua portuguesa e a maioria das pessoas neste concurso, dos candidatos, vão ficar reprovadas em língua portuguesa, porque é isso que acontece em todos os concursos da FGV, tá? Fique ligado, você já está tendo o privilégio de saber disso bem antes, para que você tenha a possibilidade de se preparar adequadamente para não ser pego de surpresa lá no dia da prova. Tamo junto, conte conosco e até a próxima. Tchau, tchau.